Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de Auguste Comte, um pensador que, no meio do caos do seu tempo, achava que tinha encontrado a resposta para o mundo que parecia quebrado, uma ciência novinha em folha para consertar a sociedade. Pensa só nessa pergunta. Foi ela que tirou o sono da Europa no século XIX. E foi justamente a busca por uma resposta que levou Comte a criar um dos projetos intelectuais mais audaciosos de todos os tempos. Então, a nossa jornada hoje vai ser essa aqui. A gente começa no caos que inspirou Comte, passa pela resposta científica que ele criou, pela sua teoria de como a mente humana evolui e chega na famosa fórmula para uma sociedade ideal. A gente ainda vai ver a ideia mais radical dele e, no final, tentar entender qual é o lugar do Comte na história. Bora lá? Para entender o Comte, primeiro a gente precisa voltar no tempo e sacar o mundo em que ele vivia. E olha, era uma era de transformação total, de muita violência e incerteza. A Revolução Francesa tinha colocado o mundo antigo abaixo, e a Revolução Industrial estava virando a economia de cabeça para baixo. O resultado? Um cenário de desordem completa. A autoridade da igreja já não era a mesma, as certezas morais de antes sumiram e a sociedade parecia que estava se partindo em pedaços. E era essa pergunta que não saía da cabeça do Comte. Sabe, diferente de muitos pensadores que focavam no conflito, na briga, a obsessão dele era a estabilidade, era o consenso. Ele não queria só entender a crise, ele queria resolver a crise. E a solução que ele encontrou foi, no mínimo, radical. Se a ciência era capaz de descobrir as leis da natureza, por que é que ela não poderia descobrir as leis que governam a sociedade? A base de tudo isso tem um nome: positivismo. Para Comte, o único conhecimento que valia era o científico. Opinião, crença, tradição, nada disso. O que importava eram os fatos, aquilo que se podia observar e provar. O positivismo não era só um método, era um projeto de vida para reorganizar o mundo inteiro com base na razão. E a ferramenta para aplicar o positivismo na sociedade seria uma ciência totalmente nova, que ele mesmo batizou de sociologia. No começo, ele até chamou de física social. A missão dela era bem clara: entender as leis da sociedade para poder então guiar a sua reorganização, garantindo a ordem e empurrando o progresso. O mais fascinante é como Comte imaginou a organização de todo o conhecimento. Ele pensou numa hierarquia das ciências, como a gente vê aqui. Lá na base, a mais simples e abstrata de todas, a matemática. Cada ciência que vem acima, tipo a física e a biologia, depende da anterior. E lá no topo, coroando tudo, adivinha? A sociologia. Para ele, era a ciência suprema porque lida com o fenômeno mais complexo que existe, a sociedade humana. Mas Comte não parou por aí. Ele acreditava que não só a sociedade seguia leis, mas que a própria mente humana evoluía de um jeito previsível. É a famosa lei dos 3 estados dele. Segundo Comte, a humanidade inteira passa por essas 3 fases. Primeiro, lá no estágio teológico, a gente busca respostas em deuses, espíritos, coisas sobrenaturais. Depois, a gente evolui para o metafísico, e as explicações viram conceitos abstratos, filosóficos. E, finalmente, a gente atingiria a maturidade intelectual no estágio positivo, onde a ciência se torna a única forma válida de explicar o mundo. Para ele, a Europa da sua época estava exatamente nessa transição bem dolorosa entre o metafísico e o positivo. Com a ciência positiva como guia, o Comte finalmente chegou na sua fórmula para uma sociedade saudável. Um lema que, aliás, a gente aqui no Brasil conhece muito bem: ordem e progresso. Para o Comte, esses dois conceitos não se separavam de jeito nenhum. A estática social, ou a ordem, seriam as estruturas que mantêm a sociedade de pé: a família, a moral, as instituições, a base sólida. Já a dinâmica social, o progresso, é a sociedade em movimento, evoluindo ao longo da história. Mas atenção, esse progresso tinha que ser gradual, controlado. A lição dele era clara: progresso sem ordem é anarquia. E ordem sem progresso é estagnação, é ficar parado no tempo. Só que aí o Comte percebeu um problema. Se a gente tira a religião tradicional da jogada, o que vai manter as pessoas unidas? Qual vai ser a cola moral da sociedade? A solução dele para isso foi, talvez, a sua ideia mais surpreendente e controversa. Ele propôs literalmente uma religião da humanidade. Isso mesmo, uma religião sem deuses. O objeto de adoração seria a própria humanidade, com H maiúsculo, o nosso coletivo, o passado, o presente e o futuro.
O objetivo aqui não era a salvação da alma, mas sim estimular o altruísmo, a solidariedade e garantir aquela união moral que a ciência sozinha talvez não conseguisse entregar. Então, depois de tudo isso, qual é o lugar do Auguste Comte hoje? A influência dele é inegável, mas o pensamento dele também é alvo de críticas bem pesadas. O maior legado dele não tem discussão. Ele fundou a sociologia como uma disciplina. Foi o Comte que botou na mesa a ideia de que o mundo social podia e devia ser estudado com o mesmo rigor das ciências da natureza. Ele basicamente abriu uma porta para a gente se entender de um jeito completamente novo. Mas nem tudo são flores. O trabalho dele é muito criticado por um cientificismo exagerado. Essa fé quase cega de que a ciência resolve tudo. A preocupação excessiva com a ordem também é vista por muitos como conservadora, ignorando que o conflito muitas vezes é o motor da mudança social. E para completar, a proposta política dele de uma sociedade governada por uma elite de cientistas soa bem autoritária, né? É um debate que continua até hoje. E isso tudo nos traz de volta a uma pergunta fundamental, a mesma que estava no coração do projeto do Comte. Será que é possível de verdade projetar uma sociedade perfeita usando só a razão e a ciência? Ou será que a complexidade humana, essa nossa bagunça organizada, sempre vai escapar de qualquer fórmula? É uma questão que, quase 200 anos depois, continua tão relevante quanto na época dele.